Olá a todos, me chamo Lucas e vou apresentar o pôster de catenária interplanetária. Tá? Para o segundo encontro do Profimate do Rio de Janeiro, meu orientador é o Dr. Fábio Silva de Souza e eu sou aluno do Profimate da UERJ de São Gonçalo. Vou apresentar o contexto do meu trabalho, né? A catenária interplanetária ela é um dos tópicos da minha dissertação de mestrado, né? Cujo título é Funções Trigonométricas Hiperbólicas, Teoria, Curiosidades e Propostas para o Trabalho Docente. Basicamente, o que se baseia a minha dissertação, eu faço uma revisão dos trabalhos do Profimate que abordaram, né, as funções hiperbólicas ou o estudo da catenária, né, que é o gráfico do cosseno hiperbólico, e verifico as possíveis lacunas, né, em questão de exemplos e em questão de aplicações, né, e procuro utilizar essa lacuna, né, de modo a preencher com novos exemplos e novas aplicações, e eu passo o meu trabalho fazendo esse desenvolvimento, tanto da teoria das funções hiperbólicas, quanto dessas novas aplicações, e por último, né, sugerindo aos professores como podem utilizar essas aplicações dentro de tarefas em sala de aula, né, dos mais diversos níveis, desde os níveis mais básicos, né, em termos de análises quantitativas, qualitativas, ou mais avançados, né, para turmas de nível superior, para poder situar, né, todos os ouvintes, né, no mesmo patamar. As funções hiperbólicas elas nascem da parametrização da hipérbole unitária, né, que é a x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 1. Assim como o seno, cosseno e tangente nascem, né, do círculo trigonométrico, o seno hiperbólico, o cosseno hiperbólico e todas as funções trigonométricas hiperbólicas nascem da parametrização da hipérbole unitária. Eu coloco aqui também a definição, né, em termos da expressão que vai gerar essas funções trigonométricas hiperbólicas, domínio, né, as duas são definidas dentro dos reais. Porém, ao longo do trabalho, a gente consegue justificar, né, ou pelo menos responder a dúvida comum dos alunos de por que uma função hiperbólica ela é definida em termos de exponenciais, né? Que relação oculta é essa? A gente consegue responder isso também ao longo do trabalho. Posteriormente no trabalho, a gente começa a fazer uma análise, né, dos cabos flexíveis, né, das equações dos cabos flexíveis. A gente tem a intenção de estudar a catenária, né, e a gente sabe que a catenária, por definição, né, é uma corda suspensa sustentando apenas o seu próprio peso. Mas será que em todas as circunstâncias, né, uma corda suspensa será uma catenária? Né? Existe uma confusão muito grande, né, e muito antiga, que o formato é muito parecido com o formato da parábola. Né? Então, será que, sob certas condições, a catenária pode ser aproximada por uma parábola e vice-versa? Então, ao longo do trabalho, nós deduzimos, né, a equação diferencial dos cabos flexíveis fazendo uma análise de forças, né, assim como nós fazíamos lá na Física 1, né, da faculdade, análise de forças num ponto qualquer da corda. Né? Depois a gente fazia o somatório para todos os pontos e chegamos a essa equação, onde aparecem dois parâmetros então desconhecidos, né? Aparece o W e o T0. Bem, nós vamos perceber sob certas condições que os cabos flexíveis eles podem assumir tanto formato parabólico, né, quanto formato catenário. No caso, se uma corda suspensa estiver segurando uma plataforma cujo peso seja muito superior ao da própria corda, então ela muda o seu formato é parabólico. Né? Ou então se eu tenho uma corda muito esticada, então no limite ali ela pode ser aproximada por uma parábola sem menores perdas.
no desenvolvimento da seção do cabo catenário, nós chegamos a essa expressão, né, que envolve T0 e P, onde P já não é mais o W. Né? P, na verdade, é a densidade de força. Né? No caso, o P e o W, eles têm essa relação. Né? O W sempre aponta na vertical, né, na direção perpendicular à horizontal, e o P ele sempre aponta na direção da corda. Né? Mas os dois têm relação direta com a força peso. Né? O somatório tanto de W ao longo de dx, quanto o somatório de P ao longo de ds, né, vai dar a força peso. Aqui é um exemplo que vocês podem observar. Né? É uma corda bem esticada. Para uma corda bem esticada, W e P geralmente se confundem. Né? Podem ser aproximados como iguais. Depois dessa longa introdução, a gente chega basicamente ao cerne do nosso trabalho, né? Desse pôster, que é responder essa seguinte pergunta com os nossos alunos. O formato do cabo catenário depende da aceleração da gravidade, porque P, né, é a densidade de força, depende da força-peso, que depende da aceleração da gravidade. Será que a corda, né, uma determinada massa, um determinado comprimento, muda o seu formato dependendo da aceleração da gravidade? Né? Essa é a questão que a gente quer responder. Para isso, a gente vai resolver esse problema, né, considerando uma corda com 3.600 kg, 60 metros de deflexão, 300 metros de vão e 330 metros de comprimento. Tá? Percebe que ela passa, né, na origem, né, o vértice coincide com a origem, e as extremidades, né, são os pontos 150 a 60 e menos 150 a 60. Né? 60 é a deflexão, é como se fosse a barriga da corda, né? E os 150 e menos 150 dão os 300 metros de vão. Basicamente, né, o desenvolvimento do exercício com os alunos é montar essa tabela que a gente está apresentando para os senhores agora, né? Onde a gente coloca o nome dos planetas, depois a aceleração da gravidade é um dado que a gente busca com os alunos, né? É interessante também para a gente comparar, né, as diversas acelerações da gravidade ao longo do sistema solar. E nós calculamos basicamente o P, né, que é a densidade de força, e calculamos o T0, que é a força de tensão, né, no ponto mais baixo da corda. Perceba também que a gente já faz o cálculo aí do T0 sobre P, né, com 4 casas decimais e com uma casa decimal, mostrando ali que essa razão T0 sobre P tende, né, ou pelo menos aparenta ser constante. Né? Agora, como que a gente faz o cálculo? O P ele pode ser obtido através da massa, da aceleração da gravidade, e do S, que é o comprimento da corda. E o T0, uma vez obtido o P, né, eu substituo lá o 60, que é a deflexão, e o X, que é um ponto da corda, né, o ponto 150 a 60, e substituo o P encontrado na coluna anterior. Né? E para cada P eu vou achar um T0 diferente. Nesse ponto aqui é importante ressaltar com os alunos a importância do auxílio computacional. Né? Não é sempre que a gente vai conseguir resolver as questões na mão, né? Então o auxílio computacional às vezes ele é indispensável para a resolução dos nossos problemas. Com a tabela já montada, a gente já consegue ter uma noção de que T0 sobre P é constante, e isso, ou seja, né, qual é a conclusão? Isso não altera o formato da corda, ou seja, o formato da corda não depende da aceleração da gravidade. Uma outra maneira de explorar esse fato é fazendo o gráfico. Né? No caso em laranja, né, a reta em laranja, ela tem o eixo horizontal a gravidade e o eixo vertical é o T0. Né? Já a reta em azul, ela tem o eixo horizontal a aceleração da gravidade e tem o eixo vertical ou a densidade de força. E vale ressaltar com os alunos que as duas retas são basicamente a mesma reta, né? Só que com escalas diferentes. Aí nós encontramos as equações e perceba que nós podemos ignorar aí os termos lineares. Né? Um é 0,01 e o outro é 3 vezes 10 a menos 14. Ambos podem ser ignorados, né? Sem perda de precisão. E a razão T0 sobre P fica 196 sobre 75, que é o valor que nós encontramos lá, né? Na tabela. Por fim, a gente consegue comprovar, né, que aquela fórmula do cabo catenário, né, que depende tecnicamente da razão T0 sobre P, mas, na verdade, a razão T0 sobre P é uma constante, né, ou seja, ela está
A única coisa que varia ali é o X, né? Ou seja, o cabo catenário não varia o seu formato de acordo com a aceleração da gravidade, ou seja, dado uma corda com a mesma massa, mesmo comprimento, né, aberta com o mesmo vão, ela vai assumir o mesmo formato em qualquer planeta. E para finalizar, que eu já estourei aqui bastante meu tempo, né, já peço desculpas aí pelo abuso, mas considerações finais. Né? A gente tem outros exemplos que a gente trabalha também, como o exemplo que a catenária é a curva com menor energia potencial, né, gravitacional. E existem algumas maneiras de a gente trabalhar isso de maneira, no mínimo, qualitativa, né, com nossos alunos. É bom também que tem uma interdisciplinaridade aí grande, né, com a área de física, né, para projetos interdisciplinares também. E fica também a sugestão para outras abordagens. Né? O nosso objetivo não é dar para o professor de matemática um checklist para ele fazer com seus alunos, mas sim apenas mostrar alguns caminhos que ele pode seguir com a sua turma, né, de algumas atividades que ele pode desenvolver e que ele coloque, né, a marca dele, né, nas atividades e que ele consiga adaptar, né, da melhor maneira possível aqueles problemas às suas turmas. Bem, é basicamente isso que eu tinha para mostrar. Muito obrigado. Forte abraço.